Então, essa daqui é a segunda sessão do projeto A Biotecnologia por Trás da Pandemia, que traz o tema O que a ciência diz sobre a imunidade para a Covid-19. Essa sessão ela vai ser mediada por mim, professor Guilherme, sou professor de Física na UERGS em Bento Gonçalves, e pela professora Francine Fioravanzo Tramontina, que ela é doutora em Bioquímica, professora das Biológicas também na UERGS em Bento Gonçalves. Então, inicialmente, aqui eu vou motivar, ou vou mostrar o que motivou essa sessão aqui, trazendo algumas notícias recentes a respeito dessa questão de imunidade para a Covid-19. Então, essa imagem que eu peguei de fundo aqui é uma imagem interessante, que mostra células que são tratadas no artigo que a gente escolheu para embasar essa sessão, infectadas pelo vírus do novo coronavírus, né? São as partículas em verde. E essas são células de cultura, chamadas Vero, que estão aparecendo em azul. Então, uma das notícias que eu peguei aqui, que é de 25 de abril, ela diz que não há evidência de que recuperados da Covid não possam ser reinfectados, diz a Organização Mundial de Saúde. Tá? Um dos trechos que eu selecionei dessa notícia aqui diz que a maioria dos estudos mostra que as pessoas que se recuperaram da infecção têm anticorpos para o vírus. No entanto, algumas delas possuem níveis muito baixos de anticorpos neutralizadores no sangue, sugerindo que a imunidade celular também pode ser fundamental para a recuperação. A gente vai falar sobre essas questões aí durante a fala da professora Francine. Uma outra notícia que chamou a atenção fala que um pesquisador advertiu que ter anticorpos não significa estar imune à Covid-19. Então, é um professor de virologia da Faculdade de Medicina da USP, que ele comparou o anticorpo a uma cicatriz. A presença de anticorpos diz que uma pessoa foi exposta ao vírus e produziu uma resposta a isso. Mas isso não significa que ela ficou imune, pois a resposta pode não ser forte ou duradoura o suficiente, e tampouco que ela deixou de ser portadora do vírus. Uma outra notícia, então, nessa linha, diz que também é mais recente ainda, de 8 de maio, ela diz que mesmo com um novo estudo, não há certeza sobre a imunidade contra a Covid-19. É um estudo que pesquisou 285 pacientes diagnosticados com essa doença lá na China. 100% testaram positivo para a imunoglobina G, que é um anticorpo produzido pelo organismo, que visa uma proteção mais duradoura contra uma infecção como o novo coronavírus. Nesse estudo, que foi publicado na revista Nature Medicine, os pacientes apresentaram anticorpos depois de 19 dias do início dos sintomas. E, embora esses resultados pareçam promissores para uma imunidade mais permanente, ainda não se pode fazer essa afirmação de acordo com uma médica imunologista, que é pediatra e pesquisadora do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Por fim, uma última notícia aqui que eu selecionei, ela foi publicada na BBC, e eu traduzi, tá? Ela diz, o título dela é Can You Catch COVID-19 Twice? Se a gente pode pegar duas vezes, né? Que teve toda aquela discussão com casos na Coreia do Sul, em outros países, se era possível a gente se reinfectar. Então, aqui, esse texto aqui, que é de 22 de abril, diz que a imunidade à Covid não é tão clara quanto a gente poderia esperar, mas entender quem é imune e por quê será a chave para encontrar um tratamento. Essa matéria, ela é uma matéria bem didática e interessante para quem puder ler depois. Eu extraí aqui dois pedaços que me chamaram mais atenção. Então, aqui diz que não se sabe por que algumas pessoas têm infecções leves, mas um fator potencial que pode influenciá-las é a taxa de exposição. Diz Iwasaki, que é um professor de imunobiologia e biologia molecular celular de desenvolvimento na Universidade de Yale. Fizemos experimentos em ratos com exposição à influenza, que é um outro vírus, né, não é o novo coronavírus, e apenas 10 partículas virais podem causar infecção assintomática, mas sem imunidade. Mas até 1 milhão de partículas virais causam a produção de anticorpos, então elas se tornam imunes. Ou seja, é uma resposta à dose. A dose tem uma influência, então, sobre essa questão da imunidade.
E no outro trecho diz que a esperança é que um paciente recuperado tenha desenvolvido anticorpos específicos da COVID-19, suficientes para combater uma infecção secundária. No entanto, num outro estudo com pacientes convalescentes na China, 30% deles tinham muito pouco ou nenhum anticorpo detectável no plasma sanguíneo. Parece que essas pessoas foram capazes de neutralizar a infecção sem a necessidade de desenvolver anticorpos, seja pela resposta imune inata, seja pelas células T, em sua resposta imune adaptativa, ou uma combinação de ambas. Os pacientes com contagens mais baixas de anticorpos eram possivelmente os mais jovens. Então, essa questão de imunidade, ela tem vários aspectos, como a gente vê aí, nessa pequena seleção que eu trouxe aqui de notícias. E a gente vai focar a nossa discussão aqui no aspecto dos anticorpos a partir de um artigo publicado no início desse mês, falando de anticorpos monoclonais, um anticorpo específico que é capaz de bloquear a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, esse artigo ele já tem 16 citações lá pelo Google Acadêmico, embora tenha sido publicado apenas uma semana, né? Mas pelo que eu andei olhando, os próprias publicações pré-prints, que chama, né? Antes de ser publicado de fato, elas já estão servindo como referência para outros artigos. Então, também pelo fato de ser na Nature, né? Nature Communications, que é uma revista altamente conceituada, ela tem um grande impacto, então é uma referência importante nessa área. Tá? Agora eu vou passar, deixa eu sair aqui, vou passar para a Francine, deixa eu só tirar minha apresentação aqui, para não ficar junto com a dela. Na verdade, aqui eu não estou apresentando disso. Vocês estão me ouvindo? Fran? Tá? Tá. Eu não sei se vocês estavam vendo a minha apresentação. Estavam? Tá? Porque eu estou tentando tirar a apresentação aqui e não tem essa possibilidade. Então, eu acho que dá para passar direto para a apresentação da Fran. Daiana, quer falar alguma coisa? Não, só queria Daiana. dizer que só tá tu... Oi, só tu tá aparecendo agora. Tá, mas vocês conseguiram ver a minha apresentação? Sim. Tá. Okay. Oi? Agora, estão me ouvindo agora, pessoal? Estamos te ouvindo. E conseguindo ver a apresentação? Eu estou tentando ver a tua apresentação. Não sei se o pessoal está conseguindo. Espera aí. E agora? Agora sim. Agora está aparecendo. Tá ótimo. Tá. Pode falar, Fran. Tá ótimo. Bom, então, tenho algumas considerações. Obrigada, Guilherme, pela tua introdução, né? Acho que é bastante importante alguns conceitos, né? A gente vai discutir, então, esse artigo que a gente decidiu em grupo, né? Que é de estudo sobre anticorpos monoclonais, né? Produzidos contra SARS-CoV-2. Só que, antes disso, vocês estão tendo microfone ou não? Não, a gente está te ouvindo. Tá, tudo certo? Tudo certo. Antes disso, tem alguns conceitos, eu acho que nem todos os alunos que estão participando fizeram parte ou melhor, fizeram imuno comigo, né? Então, tem alguns conceitos importantes do que tu colocou ali no começo, né? O primeiro artigo que tu citou ali falava sobre a reinfecção, né? A possibilidade da pessoa ter ou não anticorpos, produzir anticorpos, ou a possibilidade dela ser contaminada novamente, né? Assim, ó, é importante lembrar que o nosso organismo, ele vai se especializando imunologicamente conforme ele entra em contato com antígenos, né? E aqui falando, antígeno seria qualquer proteína que pudesse promover o desenvolvimento da resposta imune contra ela, né? Ou proteína, ou qualquer uma outra substância, uma proteína, uma toxina, e, enfim.
Essa questão da especialização do nosso organismo é que conforme a gente vai entrando em contato com o mesmo antígeno, ou seja, com o mesmo vírus, a gente vai aumentando a afinidade do anticorpo pelo vírus, né? Então, na primeira infecção, a gente não tem nenhum anticorpo para ligar nele, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai estar sendo apresentado a esse vírus e a gente vai aprender como devem ser os anticorpos que vão ser produzidos contra ele, né? Numa segunda infecção, a gente já tem anticorpos. Só que nessa segunda infecção, esses anticorpos, eles já vão ser... A gente vai aumentar novamente a produção desses anticorpos, só que eles vão ter uma afinidade maior com o vírus, né? Então, é como se... Como a gente tem a inteligência artificial, né? Que ela vai aprendendo da mesma, conforme ela vai tendo experiências. O nosso sistema imunológico é assim também. Ele aprende conforme ele vai tendo experiências de contato com antígenos, né? E com relação... Então, talvez por isso, em alguns estudos, não sejam encontrados anticorpos. Ou talvez esses anticorpos não sejam produzidos contra os antígenos que eles procuraram. Porque um vírus pode ter vários locais de ligação para anticorpos. Né? E quando a gente fala em anticorpos neutralizantes, são os anticorpos que inibem a ligação do vírus às nossas células. E aí o vírus não consegue entrar nas células. Só que nós podemos produzir anticorpos contra vários locais do vírus, né? Imaginando o vírus como uma entidade, um corpo humano, assim, a gente poderia produzir anticorpos contra o braço do vírus, contra a perna do vírus, é só a cabeça que vai se ligar lá e vai permitir a entrada da célula. Então, o anticorpo que é importante para nós é o neutralizante, é o anticorpo contra a cabeça do vírus. Ô, Fran, isso que tu falou são os epítopos, é isso? Os epítopos, exatamente. Tá aprendendo, professor? Eu estudei um monte sobre isso. Olha, vai me substituir imuno, hein? Que perigo, hein? Só um momento, tá, pessoal? Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, que eu tenho que sair da frente das comidas aqui, que a Ana Júlia tá com fome, tá? Tá, eu tô na frente da gaveta da... Tranquilo. Pega aí. Pessoal, só para lembrar... deixa eu só lembrar que o pessoal, quem quiser sempre fazer algum comentário, mesmo que não seja por áudio, vai escrevendo ali no chat, que a gente não precisa deixar para o final todas as perguntas, tá? A gente interage melhor assim. Então, fiquem à vontade para nos interromper, se tiverem alguma dúvida ou comentário sobre o que a gente estiver falando aí. Então, pessoal, essa é uma consideração bastante importante quando surge um artigo que diz que não foi encontrado anticorpo, né? A gente tem que ver qual foi o antígeno usado no estudo para buscar aquele anticorpo. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, quando falar aqui do nosso artigo. Tá? Outra coisa é sobre os tipos de imunidade. Tá? Normalmente... Estão me ouvindo? Sim. Tudo ok. É que aqui deu Só um pouquinho, peraí. Agora cortou teu áudio. Antes estava ok. Não mais, né? Agora tá ok. Voltou. Tudo normal. Tá. É que eu estou escutando o meu retorno. Agora parou. Tá bom. Então, assim, outro tipo... Agora eu escutei a frase que eu falei antes. Eu não sei por que tá assim. Tá voltando só para ti, eu acho. Tá voltando para alguém o áudio? Aqui eu não tô ouvindo eco nenhum. Tá ok. Pois é. É que eu tô com três apresentações, duas apresentações aqui, eu acho. Peraí. Tá com a tela do celular e a tua apresentação no computador, né? Agora?
Tudo ok, tô te ouvindo. Tá ok. Pode seguir. Tá ouvindo a gente, Fran? Não escuto mais nada. O que aconteceu aí? A gente não tá te ouvindo também. Tá, ela já vai voltar aí. Vamos dar só um tempinho lá para ela resolver esse probleminha técnico aí. Se alguém quiser aproveitar esse intervalo e fazer algum comentário, ninguém escreveu nada no chat. Ok. Tá, só um momentinho aí que a gente já resolve isso. Fran, se tu achar mais fácil, eu posso largar a apresentação aqui do meu, e daí eu vou te ajudando. Tu que me avisa aí o que tu prefere. Agora voltou o teu áudio. Oi, voltei. Oi. Tá ok. Eu acho que seria bom, quem sabe, o Guilherme apresentar, que aí a Fran fica com Só a tela. Isso, só com a tela, e dela não precisa ficar com o computador e com a tela. Que é por isso que eu acho que tá dando essa alteração no microfone e retorno dela. Uhum. Pode ser, Fran? Ô, Fran, teu áudio está funcionando? Acho que ela não está nos ouvindo. Não tá nos ouvindo. Não ouço mais nada na minha voz. Mas é estranho. Talvez a entrada do fone dela não tá como microfone, e na hora de selecionar a entrada... Deixa eu escrever para ela aqui, ó. Fran. Oi, voltei. Agora sim. Tá. Eu vou apresentar do meu Note, pode ser? Porque daí já libera também a internet, se tiver, talvez, ocupando mais. É aí, que o porque problema tá é com que duas telas. eu falo e depois eu me escuto de novo. Sim, eu entendo. Tu apresenta então do teu note, eu vou desligar meu celular. Pode ser. Deixa eu só abrir a tua apresentação aqui. Acho... E agora estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim. Tá ok, então, obrigado. Ô, Fred, tu que comanda aí? Peraí. Me diz que eu vou passando. Oi. Me diz que eu vou passando a apresentação para ti. Tá. Mas eu não enxergo a tua apresentação. Cara, que dificuldade. Peraí. Eu vou desligar tudo e vou entrar em tudo de novo, tá? Tá bom. Vamos lá. É só mudar a janela, dependendo aqui, porque abre duas, né? Eu tô com duas. Sim. A minha câmera Deixa e a eu outra ver. da apresentação. Nem sempre abre automático. Se alguém não estiver vendo a apresentação, avisa aí, tá? Que a gente ajuda. A Gabriela disse que está vendo. Acredito que a maioria não. Tá todo mundo vendo a apresentação? Aparentemente. Sim. Não vejo nada. Se tu clicar ali em número de pessoas, ali em pessoinhas, ali em cima, ó, tem o número 18. Dá para escolher qual é a janela que tu visualiza. Deve ter uma com a minha apresentação. Sim. Não aparece... Ah, tá. Agora sim. Outra opção é tu abrir aí no deu. teu computador o PowerPoint e independente tu...
Tu vai falando ali, eu vou falando. Agora eu tô conseguindo ver. Tá, ok. Tá. Bom, então, pessoal, o que eles fizeram nesse artigo? Basicamente, eles produziram anticorpos contra a proteína spike do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV e avaliaram a potência de ligação desses anticorpos. Só que eles utilizaram várias tecnologias, vários tipos de cultura de célula, várias formas de transfecção, né? Então, basicamente, eles produziram o anticorpo em uma... Pode passar para o próximo slide, Guilherme? Resumo, introdução. Então, um anticorpo, inicialmente, né? Isso, obrigada. Inicialmente, eles produziram um anticorpo monoclonal, e depois eles humanizaram esse anticorpo. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês o que é, tá? E esse anticorpo, eles testaram se esse anticorpo era capaz de neutralizar o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV, tá? Só que lembrando muito bem, pessoal, é que isso tudo foi feito in vitro. Nada disso foi testado em células humanas, tá? Foi feito em cultura de células, tá? E esse anticorpo, então, eles chegaram à conclusão que ele tem como alvo um epítopo comunitário sobre o vírus, né? Isso quer dizer, um epítopo que não é exclusivo do SARS-CoV-2, tá? Mas, uma vez que ele se ligue, a importância é essa, que ele se ligue na proteína S e inibe a ligação dela no receptor, e não entra no vírus humano, desculpem, não entra na célula humana, tá? Então, por que eles também iniciaram, ali no último parágrafo do slide, vocês estão vendo que o objetivo não era só fazer um estudo in vitro, né? E o objetivo seria produzir um anticorpo que depois pudesse ser usado como tratamento, né? Então, a pessoa que está infectada com o vírus SARS-CoV-2 receberia esses anticorpos e não precisaria que o organismo dela aprendesse como reagir. Então, é a mesma coisa que dar um soro antiofídico para uma pessoa, né? A pessoa levou a picada da cobra, está com a toxina no organismo e a gente dá um soro. O que é um soro? Nada mais é do que o anticorpo que vai impedir a ligação da toxina da cobra nas nossas células. É a mesma função, tá? Pode passar, Guilherme. Tá. Então, pessoal, o que eles fizeram, tá? Eles se basearam na questão de que existe uma homogeneidade muito grande, elas são as proteínas do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV são muito semelhantes. 77,5% da sequência de aminoácidos dela é a mesma, né? Então, essa semelhança das proteínas permite que essa ligação, né, por elas serem proteínas muito semelhantes, as duas proteínas se ligam ao mesmo tipo de enzima receptora, a mesmo tipo de proteína na superfície celular, tá? Então, o local da proteína S que se liga no receptor do hospedeiro se chama domínio S1B, ou BS1, tá? E é esse o domínio, é essa parte da proteína que eles vão produzir para depois infectar os animais que vão passar a produzir os anticorpos, ok? Pode passar, Guilherme. Tá, então, o que eles fizeram? Eu vou passar cada passo da metodologia, em que eles cada parte da metodologia e depois a gente vai entender os resultados. O artigo, ele colocava primeiro os resultados e depois a metodologia, né? Então, aqui, o que eles fizeram? Inicialmente, eles produziram as proteínas S, né, o proteína de pico, né, o proteína que, na verdade, é uma proteína, é a proteína spike, né, como se fosse uma proteína como se ela é a proteína que vai se ligar, então é essa que nos importa, né. Então, eles pegaram diferentes tipos de vírus e conseguiram produzir essas proteínas, e depois, então, dá para ver ali no circulado em vermelho, que eles utilizaram vários tipos de vírus,
né? Eles usaram SARS-CoV-2, MERS-CoV, SARS-CoV, HCoV, OC43. E usaram todos essas proteínas para imunizar camundongos, certo? E aí, então, esses camundongos passaram a produzir anticorpos contra as proteínas spike que eles foram imunizados, ok? Pode passar, Guilherme. A partir, então, desses anticorpos, dessas proteínas spike produzidas, eles injetaram essas proteínas nos camundongos que passaram a produzir os anticorpos. E aqui eles chamam de anticorpos H2L2, porque o tipo de animal usado se chamava camundongo H2L2, tá? Então, aqui tem uma parte importante que a gente estuda em imunologia, ali da metodologia, que com relação à metodologia usada, é que eles produziram hibridomas, tá? Hibridomas, então, são células híbridas, né, dos linfócitos B, junto com células mieloides, porque o linfócito B do camundongo, que é a célula que produz anticorpos, esse linfócito B, depois que ele passa a produzir os anticorpos, ele não prolifera mais. Então, ele precisa, em cultura, ser colocado junto com uma célula de mieloma, que é uma célula tumoral, e ele vai proliferar indefinidamente, e proliferando, ele vai produzir uma grande quantidade de anticorpos, tá? Então, foi essa tecnologia que eles utilizaram, ok? Pode passar, Guilherme. Tá dando para entender? Pessoal? Sim, prof. Estão entendendo? Ok. Muito bem. Então, depois, o que eles fizeram, a partir do momento em que eles produziram um anticorpo, a partir da proteína spike que foi introduzida no camundongo e fizeram o hibridoma, eles passaram por uma outra parte de imunização desse anticorpo. Desculpa, humanização. Tornaram esse anticorpo mais parecido com os anticorpos humanos. Tá? Então, justamente porque, se for usado na terapia, o nosso organismo não vai produzir reações contra, são anticorpos humanizados que produzem menos reações adversas, tá? Pode passar, Guilherme, por favor. Tá. Aí sim é que eles começam a estudar, então toda essa parte inicial foi de produção de proteína spike, de anticorpo monoclonal e depois um anticorpo humanizado. Aí, então, a partir desse anticorpo humanizado que eles começaram a fazer os estudos sobre esse mesmo anticorpo. Tá? Então, aqui na parte de microscopia de imunofluorescência, eles usaram células REC 2937, e que permitiram, então, observar a ligação desses anticorpos na célula. Por quê? Essas células H e K, elas já estavam elas estavam expressando na sua superfície a proteína S. Então, eles queriam ver se realmente esse anticorpo humanizado se ligava a uma proteína S que tivesse na célula. E sim, depois eles viram que isso acontecia. Tá? Pode passar, Guilherme. Ok. Nesse ensaio, eles avaliaram a ligação, se era possível que esses anticorpos inibissem a ligação aos receptores celulares, inibissem a ligação do vírus na célula, tá? Então, aí eles utilizaram, nesse caso, a célula HEK, que foi transfectada com um plasmídio, né, que acabou expressando o receptor humano, tá?
Então, aí eles colocaram em contato, né, uma célula que expressava receptor humano com anticorpos que previamente tinham sido marcados com a proteína S, tá? Que estavam, na verdade, ligados na proteína S. E aí, aqui, o que eles usaram foi a citometria de fluxo para ver a quantidade de células que estava ligada ou não ao anticorpo. Pode passar, Guilherme. Nesse ensaio também foi para ver a neutralização, se esses anticorpos podiam neutralizar um vírus pseudotipado, que é um vírus transformado, que antes ele não é um vírus, é um outro tipo de vírus, né, que é o vírus VSV, então bem diferente do SARS-CoV, e ele queria ver se ele conseguia, eles modificaram, na verdade, esse vírus, e observaram se os anticorpos conseguiam neutralizar esse vírus também, né? E aí eles conseguiram calcular a concentração de anticorpo que precisava para neutralizar o vírus, tá? E da mesma forma que na verdade, a IC50. Pode passar, Guilherme. E da mesma forma, eles testaram a neutralização do vírus, aqui sim, com o vírus verdadeiro, tá? E aí, tanto para SARS-CoV e SARS-CoV-2, tá? Então, utilizaram da mesma forma os anticorpos, usaram da mesma forma o anticorpo ligado na proteína S, e para ver se ele se ligava na proteína vero, na proteína expressa na célula vero E6. Tá? Então, continuaram fazendo o mesmo tipo de teste para avaliar a concentração que precisava do anticorpo para neutralizar metade dos vírus. Tá? Isso é o que a gente chama de IC50. Também pode passar, Guilherme. Depois eles usaram um teste de ELISA, que era para avaliar a ligação desses anticorpos nos antígenos da proteína S, né? E aqui, então, seria para avaliar uma curva de dose-resposta, o EC50, né, que é a concentração do anticorpo em que ele consegue exercer 50% do seu efeito de neutralização. Pode passar também, Guilherme. Ô, Fred, deixa eu só te interromper antes de tu falar dos resultados aqui, para perguntar para o pessoal. Eu não sei quantos que estão aqui já fizeram a disciplina de imunologia contigo, tem conhecimentos aqui um pouquinho maiores sobre essa área. Eu acho que nem todos. Deixa eu olhar os nomes aqui. Eu queria perguntar se os termos usados ou os processos utilizados ali, eles são bem conhecidos do pessoal. Para mim é tudo novidade, né? Mas na média aqui, alguém gostaria de falar? Eu tentei, de certa forma, traduzir a parte tecnológica também de uma forma a forma mais fácil que eu consegui, mas se o pessoal tiver alguma dúvida, pode me parar, que eu vou respondendo. Alguém queria mas eu acho que responder? Daqui, quem está aqui... Olha, só a Victória e o Rodrigo, a Rafaela não, a Rafa Pacheco fez. A Gabriela? A Bibalzan. Só, os outros não. Tá. Esses aí que fizeram, então, talvez façam... um pouquinho, né? É uma coisa bem complicada. Vocês podem fazer perguntas também mais básicas, né? Afinal, vocês não fizeram ainda, não estudaram isso, assim como eu não tenho conhecimentos. Podem perguntar coisas mais básicas de conceitos que são fundamentais para entender. Fiquem à vontade para nos interromper e escrever ali no chat. A Gabriela respondeu o que eu e a Vic fizemos. O Jean e a Nicole responderam sim também. Tá.
Ok, Tá bom. deixa eu Então, voltar. pessoal, assim, nessa imagem aqui, Ó, o Otávio perguntou só uma eles coisa. O conseguiram ver... que seria Ah, fala o aí. que seria marcadas com GFP? TFP é uma proteína, com fluorescência, que faz com que a célula tenha fluorescência. Aqui que falou, eu acho. Ou a proteína que a célula expressa é fluorescente, que daí a gente consegue enxergar ela por microscopia de fluorescência. Entendeu, Otávio? Deu para entender? Só responde ali. Ok, beleza. Ah, ok. Vamos lá, então. Seguindo. Tá, pode passar então lá para nossa imagem, Guilherme. Olha lá. Então, o que acontece aqui? Ali onde vocês estão vendo as proteínas, desculpem, cada quadrado desse mostra as células e se elas expressam ou não a proteína S. Onde está marcado com verde são as células que expressam a proteína S. E onde está marcado em vermelho são as células em que os anticorpos reconhecem. Então, vocês podem ver ali para SARS-CoV e SARS-CoV-2, as imagens, elas são muito semelhantes. Então, quer dizer que o anticorpo ele é específico para essa proteína S que está sendo expressa na célula. Tá dando para entender? Tá ok. Para mim, tá ok. Tá? Ok. E ali, na verdade, os últimos 3 quadrados ali, eles marcam também núcleos celulares, só para mostrar que nós temos muitas outras células, que tem células que não expressaram e que não ligaram os anticorpos. Certo? Pode passar, Guilherme. Ok. Tá. Aqui nesse outro resultado, então, a gente teve, na verdade, esses 2 gráficos, vocês olhem ali no eixo do X, que é a concentração de anticorpo que foi usada, e no eixo do Y, o percentual de célula infectada. Tá? E aí, então, na linha rosa do gráfico, eu enxergo rosa. Na linha rosa, dá para mostrar que conforme a gente foi aumentando a concentração do anticorpo, a gente foi reduzindo a quantidade de célula infectada. Com relação ao controle, que seriam outros anticorpos usados ali nas linhas cinza. Tá? Então, isso é para comprovar que esse anticorpo, ele inibe a infecção das células, né, com o vírus, tá? Então, aqui era a questão com o vírus pseudotipado, tá? E aí, o IC50 é de 0,061 para os 2 microgramas por microlitros. Isso quer dizer, a quantidade de anticorpo usado para inibir a infecção em 50% das células. Ok? Pode passar. E aí, aqui também é o mesmo tipo de ensaio, né? A concentração de anticorpo usada, só que daí agora é para o SARS-CoV-2. Então, o anticorpo também, né, consegue, mas consegue neutralizar a infecção, só que aqui com quantidades menores, né? Então, ele é mais eficaz para o SARS-CoV-2 do que para o vírus pseudotipado. Porque ali ele tem concentrações de 0,19% e 0,57%. Certo? Para SARS-CoV e SARS-CoV-2, né? Então, o anticorpo é mais eficaz contra o vírus SARS-CoV e SARS-CoV-2, porque nós conseguimos usar uma concentração menor dele do que contra o vírus pseudotipado. Passando. Ok.
Ok. Oi, fala, Guilherme. Não, pode seguir. Tranquilo? Tá. Então, aqui a gente tem o resultado dos testes de ELISA para a proteína S-ecto. Eles estão chamando aqui a proteína de S-ecto porque é uma parte da proteína S, é uma parte extracelular dessa proteína, tá? Que estaria bem mais para fora do envelope do vírus, tá? E está mostrando, e aí a gente pode ver pelo teste de ELISA qual é o domínio, isso quer dizer, qual é a parte da proteína que esse anticorpo se liga, porque no teste de ELISA eles utilizaram diferentes domínios, o domínio S1B, o domínio S1A, né, e o domínio S-ecto, tá, e aí é possível a gente ver que concentrações menores de anticorpo foram para vocês, concentrações menores de anticorpos foram usadas contra o domínio de ligação S1B, tá? Do que contra o S1-ecto. Tá? Então, aqui foi o ELISA usado para mostrar contra qual parte do vírus, qual parte da proteína do vírus é que o anticorpo é usado. Tá? Pode passar, Guilherme. Deixa eu só perguntar uma coisa ali. Uma pergunta de quem não é nada especialista na área. Olhando o gráfico de baixo, o que dá para ver ali que a curva do S1A ela quase não cresce, né? Isso quer dizer que o anticorpo ele não atua sobre essa parte da proteína? É isso? Tá ali embaixo, tá. Sim, que ele não atua. A linha cinza e preta ali, né? Quase não cresce. Isso mesmo, exatamente. Justificando então por a rosa e azul, S1B é a parte que ele atua contra. Certo. E a S-ecto, ela cresce de forma diferente no SARS e no SARS-2. Isso. É mais sensível ao SARS, porque requer uma menor concentração do que do SARS-2. Isso mesmo. Tá ok. Obrigado. Obrigada. Pode passar. Tá, pessoal, agora sim, ó, interpretação dos gráficos de citometria de fluxo, eu nunca tive nunca tive experiência com interpretação desses gráficos, tá? Então, se o professor Guilherme conseguir me ajudar um pouquinho na interpretação, eu agradeço, tá? Mas, enfim... Eu tive dificuldade, eu tentei interpretar esses gráficos, Francine, mas eu tive dificuldade para entender ali os eixos, o significado dos eixos ali. Talvez, se tu me ajudar no significado dos eixos, eu consiga entender melhor. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Na verdade, o que acontece? O eixo do X ali é a proteína expressa, a proteína receptora do vírus, expressa na célula. Tá. E o eixo do X é a ligação. O eixo Y? Seria como se fosse um percentual de ligação da subunidade S1 na célula, no receptor da célula. Certo. Não sei se algum é a ligação Pode falar. do anticorpo na proteína S1 do SARS-1 e do SARS-2. Tá? Então, daí, pelo que eles mostram aqui, é que não teve competição. Tá? Tanto entre o SARS-ecto e o SARS-1B, tá? Que não são
na verdade, epítopos que competem pela ligação com o anticorpo. Demonstrando que a ligação à subunidade S1b é mais forte do que com a subunidade S-ecto. Pelo que eu entendi desse gráfico, ele está falando só sobre S1b, né? Ele está retratando algum aspecto do S-ecto também? Não. É que depois, se tu entrar lá no site do artigo, eles têm outras imagens que não são mostradas no artigo. Certo. Mas que são imagens vinculadas. Então, ele também fez com o ecto. Ah, figura complementar, tá. Isso, figuras complementares. Certo. Tá? O que me chamou mais atenção aqui, analisando, né, foi ali para os anticorpos 35F4 e 43C6, que há uma diferença bem significativa no caso do SARS-S1, do SARS normal, né, em relação aos outros. Que são anticorpos produzidos aí contra SARS, sim. Né? São anticorpos, não tem reação cruzada. Certo. Não, ou melhor, não tem competição, né? Entendi. Tá? Porque os outros são bem parecidos, né? Visualmente, assim, acontece. Eu não sei se eu entendi errado, mas eu tinha entendido que esses anticorpos, o MAB 35F4 e o 43C6, lendo o artigo, que eles têm uma ação de neutralização dos vírus em relação a dificultar, na verdade, atrapalhar a ligação do vírus com a região lá da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina. E que o 47D11, ele não usa esse mecanismo. Ele tem uma outra forma de neutralizar. Exatamente. Tipo, um mecanismo que ainda não está... Que ainda não se conhece. Isso, exatamente. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O que esses gráficos querem mostrar. Eu não sei, mas foi essa relação que eu fiz. Enfim, tipo... Sim. A partir desses gráficos, eles conseguem chegar a essa conclusão. Isso, tá. Então foi isso. Tá bom. Obrigada. Porque os outros anticorpos são anticorpos que eles conhecem o mecanismo. Isso. De neutralização, né? Então, eles se basearam em anticorpos conhecidos para ver se tinha o mesmo comportamento. Tá bom. Entendi. Obrigada. Tá? Obrigada, Gabi. Foi a Gabi ou a Victória que falou? Foi a Gabriela. Foi a Gabi. Então tá, pode passar, Guilherme. Ok. E aqui é só uma imagem para mostrar onde são os domínios da proteína, tá? Então, aqui eles só colocaram uma imagem, não tem nada a ver com os resultados que eles tiveram, tá? Pode passar, Guilherme. Tá, então... as conclusões, né, mostram que realmente esse anticorpo que eles produziram conseguia neutralizar tanto SARS-CoV e SARS-CoV-2 por um mecanismo que eles não conhecem, que é diferente da interferência da ligação ao receptor, tá? Então, justamente, pode ser um mecanismo alternativo de neutralização, né, direcionados a esse... A proteína de ligação ao receptor, né, que pode ser inativação. Eu não sei o que eles quiseram, qual é a melhor tradução para essa palavra. O computador traduzia por SPIG, é um termo que eu não conheço, né, mas não sei. Pois é, mas pode ser por spike, mas spike é o nome da proteína, né? Sim, sim. Então, é um outro tipo de estudo de inativação que poderia ser usado, daí renderia outro estudo, renderia outro artigo, né? Sim. Por enquanto, por esse artigo, eles só viram que não é um mecanismo de interferência de ligação no receptor.
Ok. Que seria o que a gente esperaria que acontecesse, né? Então, agora Sim. eles teriam que investigar outras formas de neutralização, outras formas de inativação. Legal. Certo? Então, essa é a conclusão que eles chegam no artigo. Tá. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Esse anticorpo 47D11, ele é um anticorpo, ele é artificial, né? Ele foi criado em Sim, laboratório. completamente. Ele foi Sim, utilizado lá com células exatamente. ou Ele foi proteínas de produzido ratos. por células e ele foi humanizado, mas se ele apresenta essa capacidade de inibir a infecção, ele pode continuar sendo produzido por técnicas de biotecnologia e virar uma medicação. Sim. Embora não se conheça o mecanismo, né? Certo. Eu tirei lá... Deixa eu parar a apresentação aqui, só para a gente se enxergar um pouco. E daí se eu for compartilhar, eu compartilho a tela inteira, que daí dá para misturar a nossa tela com alguma parte lá da apresentação. Bom, para mim tem várias coisas que são dúvidas, né? Porque eu não sou da área. Eu preferia deixar aqui para os alunos que têm algum conhecimento maior fazerem comentários, mesmo que sejam básicos. Principalmente quem já está mais para o final do curso aqui, que já estudou um pouco disso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver se já foi respondido. Pelo que entendi, é que o anticorpo não teve afinidade por essa região S1A, tanto em SARS e SARS-2. Teve afinidade pela região S1B. Certo. E o Otávio perguntou se a imunidade tem algo a ver com a preparação da proteína do vírus, a proteína S, para o soro da protease hospedeira TMPRSS2. Não. Qual imunidade, Otávio, tu te refere? Vamos aguardar. Na do primeiro contato. Não tem nada a ver. Então, eu vou apresentar minha tela inteira aqui só para testar se eu consigo fazer aquilo que eu queria, porque eu senti um pouco falta da gente se enxergar durante a apresentação, né? E naquele modo de apresentação do PowerPoint não tem como fazer isso, né? Uhum. Vamos ver se dá certo. Como é que a gente consegue fazer alguma relação desse trabalho, né, desse resultado, dessa descoberta de um anticorpo efetivo para o vírus, com essa questão mais geral de imunidade? A imunidade contra o vírus, ela pode se dar por a gente desenvolver um anticorpo naturalmente, depois de ser infectado, ou receber uma injeção de anticorpos artificiais como esse, seria uma forma de tratamento. Sim. E também temos, isso seria o que a gente chama de imunidade humoral. Tá? Nós temos ainda a imunidade celular, que é através de outro tipo de linfócitos, que não é pelos linfócitos B, que é a partir de uma produção de células que matam diretamente as células infectadas pelo vírus. Então, a imunidade humoral evitaria, por anticorpos, evitaria que o anticorpo a imunidade por linfócitos B, por anticorpos, inibe que as células sejam infectadas. E no caso das células já ter sido infectada, nós temos a imunidade celular, que produz células que matam as células infectadas. Então, não é só por anticorpo que a gente vai produzir imunidade. Exato. Para mim, isso tudo é muito novo, é difícil de absorver, mas o pessoal aí que tem mais contato pode fazer outros comentários também, né?
Me chamou a atenção aquilo que eu tinha colocado antes na minha apresentação anterior, que era o fato de 30% dos infectados não desenvolverem anticorpos. Então, ter outras possibilidades, outros mecanismos de defesa ou de imunidade, que daí envolveria, deixa eu ler aqui o que ele comenta, uma imunidade, uma resposta imunidade celular, ele deve estar falando. Imunidade celular, é isso? Deixa eu abrir aqui para lembrar. Estou com as duas apresentações aqui. Tá. Ele fala de imunidade adaptativa, resposta imune inata ou pelas células T, né? Linfócitos T. Isso, essa por células T é o que eu falo de imunidade celular. Tá, por células T. E a resposta imune inata seria... A resposta imune inata é uma forma de resposta imune que não precisa se adaptar ao vírus, né? Como, por exemplo, as nossas próprias células, não são as membranas, são as mucosas, nos inibem a entrada de vírus no nosso organismo. Então, são coisas que a gente já nasce com elas e que estariam nos protegendo. Entendi. Tem muita coisa, então, para se descobrir ainda a respeito. Bastante coisa. Aquilo que eu coloquei ali também, que me chamou a atenção sobre a taxa de exposição, porque muitas pessoas acreditam que o fato de terem sido infectadas, independente de serem sintomáticas ou não, poderia trazer imunidade. Isso leva a toda aquela discussão sobre imunidade de rebanho, que alguns países, como a Suécia, não sei, pensaram em adotar. Se fala aqui no Brasil sobre isso, e alguns países nessa fase estão pensando em adotar isso, mas, por outro lado, como se vê, não é nada seguro fazer isso, porque não necessariamente quem foi infectado numa carga viral baixa adquire essa imunidade. Pode ser isso também. Sobre essa imunidade de rebanho, desculpa interromper, pode falar. Eu não lembro em que portal que foi, se foi da Fiocruz ou da Biomanguinhos, que eu acho que é relacionado. Enfim, falava sobre essa questão da imunidade de rebanho, que é uma técnica adotada, mas quando já se tem uma vacina, que aí é uma imunidade de rebanho, no caso, controlada. Tu tem, enfim, a população ela vai ser imunizada, mas de uma forma saudável, entre aspas, mas tipo, que não vai levar as pessoas... Que não desencadeie a doença. Isso, que não seja, tipo, letal, ou enfim, porque a gente conhece muito pouco, né, dessa situação, é muito complicado. Isso mesmo. Só dizer, vamos desenvolver imunidade de rebanho, e sendo que tu não tem certeza se... As custas de muitas vidas, né? Isso, justamente. Então, essa questão da imunidade de rebanho é muito complicada nesse caso, porque a gente não tem um medicamento, uma vacina que seja... que tenha sido desenvolvida, enfim, né, para isso, e, enfim, é muito arriscado. Exatamente, Gabi. Sim. Deixa eu compartilhar uma ideia maluca que eu tive aqui pensando sobre isso umas semanas atrás, que eu só dividi com os professores, que eu não sabia ainda sobre essa questão de carga viral, né, taxa de exposição. Eu imaginei que, pelo fato de muitas pessoas terem uma infecção assintomática, sem sintomas graves, seria possível fazer uma espécie de vacinação sem vacina, né? Simplesmente expondo as pessoas à menor carga viral. Não, a menor carga viral possível. Só que aí, lendo essa matéria aqui que diz que 10 partículas virais podem causar uma infecção assintomática, mas sem imunidade, então não se tem como fazer isso, porque não vai trazer imunidade, mesmo que desenvolva uma infecção assintomática. Então, não tem como fazer isso, precisa ter uma
uma carga viral maior, mas uma exposição maior, mas não com o vírus totalmente ativo, que é o que se faz uma vacina, né? Isso mesmo. Pois é. Então, não sei se alguém mais tem uma outra ideia boa para a gente passar adiante, falar lá com os nossos contatos sobre o que fazer nessa situação antes do desenvolvimento da vacina, que o Brasil não quis participar do desenvolvimento junto com outros países, porque não é importante. Alguém tem uma outra ideia para nos salvar e até chegar a vacina? O que vocês... Fica em casa. Fica em casa, isso aí. Fica em casa, é o que temos para o momento. Pois é. Acordou! Acordou, Bernardo. Aqui, por isso que eu estava com o microfone desligado e a câmera desligada. Ó. O mais novo aluno. Oi! Oi, tá na aula da Dinda e da mamãe. Deixa eu aproveitar para perguntar, então, Fran. Como é que uma pessoa pode garantir, pode saber que está imune ao vírus? Que forma seria possível de garantir isso? Fazendo um exame muito... Fazendo exame de imunoglobulina do tipo IgG, e se essa imunoglobulina tem a capacidade de Mas não existe uma garantia de que quem tem IgG está completamente imune ainda. Não, estudando dessa forma, não. Né? Então, teoricamente, não teria como. A não ser que se comprove que quem tem IgG não se contamina mais, mas até o momento não existe essa comprovação. Exatamente. Então, mais perto seria esse IgG, não tem outro teste. IgG. Uhum. Só o teste maluco de expor alguém a uma pessoa infectada e depois ver se... Tá, e infectar de novo. Sim, aquelas histórias de reinfecção que a gente viu, várias matérias que saíram, nenhuma comprovou realmente foi uma reinfecção. Não. Nenhuma comprovou se era reinfecção, se o vírus estava, de alguma forma, reduzido a carga viral e depois aumentou. São várias teorias, né? Tem uma pergunta ali da Vicky. Até quando os resquícios dos vírus são acusados em exames? É a pergunta da Victoria. Para fazer um PCR, por exemplo, para detectar o vírus. Acho que é isso, né? Nesses exames que estão sendo feitos. Eu não li nada sobre quanto tempo fica. Eu também não. No exame. É que eu não sei se vocês estão me ouvindo no microfone, dá para me ouvir? Agora sim. Sim. Ah, tá. É que não estava antes. Não, é que eu vi em alguns casos, principalmente aquele da Coreia, eu até comentei sobre isso no grupo, que muitos dos casos que eles estavam dizendo que eram reinfecção eram os resquícios dos vírus. Aí eu também não cheguei a pesquisar mais a fundo, eu vi em alguns lugares que poderia chegar a 60 dias o resquício do vírus, assim, para ele ser acusado em exames. Sim, eu também vi isso. Sim. Tem até alguns casos, até eu acho que foi o Guilherme que compartilhou com a gente daquele jogador que estava há 50 e tantos dias testando positivo. É, o Dybala, o jogador da Juventus, se não me engano. Exato, então eu acho que também acaba sendo uma questão meio individual. Sim. A última notícia que eu li é que ele estava curado. Consideraram ele curado. Desapareceu. Que é bem engraçado, não é? Mas é triste essa questão de estar curado ou não. Que na cidade que os meus pais e da Fran, né, consequentemente, moram, eles, a partir de 15 dias que a pessoa está sem sintoma, eles já dizem que a pessoa está curada, sem fazer nenhum tipo de exame. Então, hoje lá tem 130 casos confirmados e 95 estão curados. Então, a população está super tranquila, que a maioria das pessoas está curada. E eles voltam a circular, mesmo sem fazer nenhum exame. Nossa. E não se tem certeza de quanto tempo leva para a pessoa não reinfectar, né? Esse valor de... E não transmitir para mais ninguém. Não transmitir.
Normalmente, uma infecção viral, em 14 dias, ela deve estar resolvida, né? E aí, o que eles dizem é que seriam esses resquícios do vírus, por exemplo, quando as células do sistema respiratório que foram infectadas, elas começam a ser eliminadas em algumas partes do vírus. Aí é que se apresentaria o vírus de novo no organismo, mas seria o organismo morto. Certo. O micro-organismo morto, né? Foi O vírus isso que eu li morto. também, que, enfim, pesquisando um pouco sobre, é que a pessoa voltava a testar positivo, mas justamente por causa desses resquícios, mas os pesquisadores acreditavam, né? Não tem ainda comprovação que esses resquícios eles não teriam poder de infectar outra pessoa caso houvesse ali, né, contato dessa pessoa que testou positivo Isso. com outras, mas enfim, né, isso não tem comprovação ainda. Então, Ainda não. Quando tu faz o PCR, tu não tá analisando se o vírus está viável ou não, né? Se ele Isso. Tu tá avaliando o pois material é. genético do vírus, mas tu não sabe como é que esse vírus, em que situação esse vírus se encontra no organismo. Justamente, né? Porque Se ele tá ativo, uma coisa se ele tá inativo, é o se ele vírus tá estar morto, presente se na ele tá... pessoa, outra coisa é ele estar viável para infectar outras. Então, Exatamente. Isso. né? Exatamente. Sim, isso é muito complexo, porque eu posso ter tido, tipo, o vírus assintomático há vários dias e não ter tido nada, e agora eu vou fazer o exame e pode dar positivo ainda. E, tipo, eu já ter transmitido para várias pessoas sem saber. E só agora tá como positivo, é complicado, né? Eu tenho uma pergunta mais ampla, assim, não sei se vão conseguir responder, mas estar imune significa o quê, do ponto de vista fisiológico? É nenhuma célula ser infectada ou poucas células serem infectadas a ponto de não desenvolver a doença? Significa que tu já está produzindo anticorpos que são capazes de inibir uma nova infecção. Não quer dizer que nenhuma célula vai ser infectada, mas quer dizer que o teu organismo tem uma forma de reagir Consegue eliminar as células infectadas. Consegue reagir tão rapidamente que essa infecção não vai se alastrar. Certo. Eu não vou ter sintomas nenhum. Então. Não vai chegar ao ponto de eu ter sintomas. Ou vai ter sintomas muito leves. Tá, e considerando que esse vírus, quer dizer, que as pessoas que foram infectadas adquiram essa imunidade porque desenvolveram anticorpos, o fato dele estar sofrendo mutações, dependendo a taxa com que ocorrem essas mutações. Pode se infectar de novo. É isso que faz a gente se reinfectar depois de 1 ano ou 2 anos, depende exatamente. dessa característica. O que acontece, por exemplo, o vírus da gripe. Certo. O vírus da gripe tem uma taxa de mutação muito alta e todo ano, quando a gente faz vacina para um vírus diferente do ano anterior, porque esse vírus já mudou tanto, ele já teve tanta mutação, que tu tem que fazer uma nova vacina. Então, a taxa de mutação pode ser tão alta a ponto de tu se reinfectar por exemplo, o vírus influenza, só que é um vírus influenza que já sofreu muitas mutações. É que eu li ou ouvi em alguns lugares que essa imunidade poderia durar muito menos, 3, 4 meses. Existem vírus que têm uma característica de se mutar tanto que em 3, 4 meses a gente já possa perder essa imunidade. É possível? É uma novidade bem grande. Não existe vírus assim, que a gente conheça. Tomara que o SARS-CoV-2 não seja assim, né? Tomara. Tá. Né? Teoricamente, é possível, teoricamente, mas é improvável porque não existem vírus com esse comportamento. Tá? Isso. Entendi. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tá, ok. Deixa eu dar um aviso aqui para quem chegou depois, não sei se tem alguém que chegou mais tarde e não colocou o nome e o e-mail. A gente utiliza o nome e o e-mail de cada um aqui no chat como registro de participação para emitir os certificados. Então, se alguém não fez isso ainda, por favor, ainda dá tempo. E todos os certificados vão ser emitidos no final do projeto, tá? Não sei até quando vai nosso projeto, essa é só a segunda sessão.
mas aí eu vou emitir, mandar por aí esse e-mail que vocês estão colocando. Não precisa ser o e-mail da UERGS, tá? Necessariamente. Pode ser o e-mail que vocês mais utilizam. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário aí, quer aproveitar esse momento que a gente ainda tem aqui para dividir alguma coisa. Se não, eu já quero fazer meus agradecimentos. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Tá? Agradecer a presença de todos, tá? Agradecer também a Francine por ter mediado junto comigo essa sessão aqui, trazido bastante conhecimento para a gente. Não sabemos ainda qual que vai ser o próximo tema, né? Esperamos contar com a ajuda de vocês, lá a maioria de vocês acho que está no nosso grupo, para nos trazer ideias do que é mais interessante para se discutir numa próxima sessão. Quem sabe a gente poderia discutir... É que daí não seria tão biotecnológico, mas discutir as medidas de lockdown que os países estão adotando. Mas aí não é tão biotecnológico, né? Discutir as medidas e os resultados, mas aí não é tão biotecnológico. Tá, vamos discutindo isso lá no grupo para ver se a gente chega num assunto mais afim. E se ninguém mais tiver nenhum comentário, então eu agradeço de novo a participação de todos, vi que a Eline colocou ali. Por mais que não seja tão biotecnológico, eu acho muito interessante, prof. A Gabriela falou. A gente também não pode... A questão de testagem em massa ou testagem apenas nos pacientes graves, deve ter alguma coisa sobre isso já. Aí já, talvez, né, poderia unir os dois, como daí tem a questão da testagem também, que é mais biotecnológico. Mas aí vamos discutindo no grupo. Uhum. Quero aproveitar e agradecer também a Gabriela por ter feito cartazinho, né? Ela está nos ajudando com os cartazes de divulgação. E o Jean com as postagens e o nosso canal no YouTube, que agora eu vou só editar esse vídeo aqui, colocar lá, ele vai ficar público, tá? Para todos poderem acessar pela busca do YouTube. Pode falar, Vicky. Um tema que eu acho que também seria relevante, até aproveitando que a Prof. Fran está aqui, é sobre os diferentes tipos de vacinas, porque tem vários tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidas e tal. Talvez fosse algo legal para abordar, tem vários artigos sobre isso. Não sei se para semana... Ai, mas isso tu e a Gabi já pode fazer, né? Já fizeram. Não. Menos, né, Prof? Bem menos. Mas podem participar da mediação. Vamos colocar as alunas para mediar aí junto, né? Eu acho. Isso aí. Mas na semana que vem eu não posso, pessoal. Eu assumi um compromisso com a Marlene de uns testes que a gente vai fazer em Caxias, numa cabine de desinfecção. Então, para a semana que vem eu não posso, mas para daqui 15 dias eu poderia. Geralmente estamos fazendo de 15 em 15 dias. A gente está dando um intervalo, assim, para poder... Vai dar tempo de organizar. Então tá. Organizar melhor. Tá ok? Tá, certo. Vamos falando. Gente. Então tá, valeu aí, pessoal. Obrigado pela parceria. Abraço. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.